Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia. Hoje nós vamos conversar sobre plantação de igreja. Mais uma vez, vamos falar sobre o primeiro passo dentro do ciclo paulino. Como eu já falei no vídeo anterior, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui falando sobre plantação de igrejas. E hoje nós vamos iniciar com o primeiro passo, que é o comissionamento dos missionários. Mas antes de irmos para o nosso tempo de conversa, eu gostaria que você voltasse a alguns vídeos antes, assistisse os podcasts que nós fizemos sobre plantação de igreja com alguns pastores plantadores de igreja. E também peço que você deixe o seu link, comente aí o que você tem achado dos nossos assuntos, compartilha com aquela igreja, com aqueles irmãos que gostam de missões, de plantação de igreja, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E dito isso, vamos para o nosso tempo de conversa. Bom, o primeiro passo dentro do ciclo paulino, ele é o comissionamento dos missionários, tá bom? Então, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, ali em Atos capítulo 13, nós vemos que a igreja ela está em total adoração, serviço ao Senhor, ela está ali em jejum e oração, e nesse processo, ali nessa atmosfera, o Espírito Santo ele pede para que a igreja separe Barnabé e Saulo para uma obra que ele tinha separado já para esses dois. Atos capítulo 13, do versículo 1 em diante, nós temos a igreja ali de Antioquia com os seus líderes e mestres orando e jejuando ao Senhor. O Espírito Santo então fala com eles, separando, pedindo para que esses homens fossem separados para a obra missionária. Então, dois aspectos aqui são importantes nesse primeiro passo. Primeiro, nós precisamos ter o homem correto. Nós precisamos ter o homem ou os homens que serão enviados para a missão, para a plantação de igreja. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro aspecto do primeiro passo. Não tem como plantar uma igreja, não tem como começar um investimento missionário de estabelecer uma nova comunidade de fé sem ter o plantador, sem ter aquele homem que é separado para fazer esse trabalho. Não tem como começar uma plantação de igreja se não tiver um homem enviado pela igreja local para dar início a uma nova igreja. Então, esse é o primeiro aspecto. É necessário ter o plantador para que uma plantação de igreja comece de forma sadia. Sem o plantador, sem o homem separado por Deus, sem aquela pessoa que tem o desejo no coração de ir para outros cantos, falar de Jesus, evangelizar as pessoas, trabalhar com o discipulado, estabelecer a comunidade de fé, uma nova comunidade de fé, e então estabelecer uma igreja nova, não tem como ter uma plantação de igreja de forma sadia. Obviamente que existem outros tipos de plantação de igreja, por exemplo, uma igreja que já está estabelecida e tem ali, por exemplo, 200 membros, os pastores já não estão conseguindo mais dar conta do trabalho, então o que faz? Juntam uma pessoa, um montante de pessoas, se moram tudo perto, então realoca esse grupo de pessoas perto da onde elas moram, no bairro onde elas moram. Então se começa uma nova igreja com membros dessa igreja que já estava, vamos dizer assim, abarrotada de pessoas. Então isso é uma forma de plantar igreja, ok? Pega um grupo de pessoas aqui, leva para um outro canto e se inicia uma nova igreja, ok? Não tem um plantador enviado, não tem alguém que foi separado para ser o pastor missionário ou plantador ali. No entanto, quando nós olhamos, por exemplo, nós fazemos uma teologia bíblica do envio, quando nós falamos de enviar alguém, nós temos Jesus Cristo enviando os 12 discípulos inicialmente ali no seu ministério para trazer ou levar as boas novas, precedendo ele aonde ele ia passar. Depois nós temos, por exemplo, em Lucas, os 70 ou 72 que ele comissiona para ir falar dele também para as pessoas ali daquelas regiões. Quando nós terminamos o capítulo 28 de Mateus, Jesus está comissionando os seus discípulos a fazerem outros discípulos de todas as nações.
Quando nós vemos também em Atos capítulo 1, texto que eu já mencionei, Jesus, ele diz para que os seus discípulos sejam testemunhas em todas as regiões. No capítulo 8 e 9 ali, Estevão morre, pessoas ou cristãos são espalhados para aquelas regiões. E aí, como eu disse, obviamente não foram enviados de forma consciente, no entanto, homens estão indo pregando o evangelho do Senhor. Nós temos ali em Antioquia, capítulo 13 de Atos, a primeira viagem missionária, onde esses homens, Saulo e Barnabé, são separados pelo Espírito Santo para fazerem esse trabalho. Quando nós chegamos em Romanos, capítulo 10, Paulo, e é interessante isso aqui, Paulo, ele tem o desejo de ir até a Espanha, pregar o evangelho lá. E aí ele chega para os irmãos de Roma com o intuito de ter auxílio ali daquela igreja, e aí ele diz como eles ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não há quem envie, ou seja, Paulo estabelece que a plantação de novas igrejas deve ter um homem preparado, capaz, separado por Deus para ir até localidades onde não há nenhuma igreja que seja uma igreja saudável, onde se prega o evangelho. Esse é o primeiro aspecto do primeiro passo do comissionamento. E o segundo aspecto é a igreja enviadora. A igreja, ela precisa perceber, entender, estar de olho, estar atenta aos homens, às pessoas que Deus tem separado para esse trabalho. É importante que os líderes da igreja estejam atentos aos dons, ao desejo das pessoas em serem missionários, a serem trabalhadores em prol do avanço do reino. Então a igreja identifica esses homens, identifica essas pessoas, prepara essas pessoas, jejum e oração, sempre debaixo da dependência de Deus. E aí então trabalha para que a igreja os reconheça e então há o envio. Então esse é o segundo aspecto, a igreja ela precisa enviar, a igreja precisa estar ligada a este missionário que será enviado. A igreja, por sua vez, é a igreja mãe, é a igreja que precisa sustentar esse missionário que será enviado por ela. A igreja precisa cuidar desse missionário, a igreja precisa estar atenta às suas necessidades, a igreja precisa estar sempre unida, sempre ligada com esse missionário que será enviado. Quando nós olhamos para Atos e nós temos ali o término da primeira viagem missionária, Saulo e Barnabé voltam para a sua igreja mãe e reportam a ela, trazem um relatório de tudo aquilo que aconteceu ali. Não é diferente dos 12 apóstolos ou dos 70, quando são enviados pelo Senhor Jesus, eles voltam trazendo relatos de como foi o seu ministério entre as pessoas. Ou seja, é necessário ter essa ligação igreja e missionário. Ok? Então, o primeiro aspecto do primeiro passo do comissionamento dentro do ciclo paulino é o missionário, o plantador. É necessário ter o plantador para que tenha uma plantação sadia. E o segundo aspecto dentro desse primeiro passo é a igreja enviadora. A igreja precisa estar atenta aos seus missionários, precisa estar atenta àquelas pessoas que estão ali querendo servir, aquelas pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor para esse trabalho. Então treiná-las, prepará-las, investir e então enviá-las, tá bom? Então esse é o primeiro passo do ciclo paulino. O meu desejo é que você continue nos acompanhando, continue aprendendo junto conosco aqui questões importantíssimas sobre plantação de igreja, e o meu desejo é que você também compartilhe com outros sobre esse assunto, tá bom? Mais adiante nós vamos trazer o segundo episódio, falando sobre o segundo passo dentro do ciclo paulino, mas não deixe de nos acompanhar, não deixe de estar antenado aos conteúdos que temos colocado aqui. O meu desejo é que Deus use você para o avanço do reino, use você para servir a igreja, use você para abençoar pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão perto da sua igreja, pessoas que precisam de ouvir o evangelho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acessar o nosso Instagram, lá também temos conteúdos relevantes, semelhantes a esses para você, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe você.